Olá, alunos do Gabriel Martins. Eu hoje estou aqui para responder uma das perguntas que vocês fizeram que somente a história pode responder. A pergunta que eu vou responder é: como chegamos até a Constituição atual? Nós tivemos até hoje, até a Constituição de 1988, 7 constituições. E para explicar como chegamos até a atual Constituição, vamos fazer uma breve revisão de vários contextos históricos que estavam inseridas as constituições que eu irei mencionar. Vou começar pela Constituição de 1824, que se deu num contexto de intensa disputa política entre principais partidos, o Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro era formado pela elite latifundiária escravista e o Partido Português por ricos comerciantes portugueses e funcionários públicos. O Partido Português tinha como figura muito relevante a figura de Dom Pedro I. O projeto do Partido Brasileiro era a Constituição da Mandioca, conhecida como Constituição da Mandioca, e ela limitava o poder imperial e discriminava os lusitanos. Já o projeto feito por Dom Pedro I foi imposto à população brasileira e depois que ele dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823. Nesse período, o Brasil era império, a carta foi outorgada, ou seja, imposta à população brasileira. Era um Estado centralizado com uma monarquia hereditária constitucional. Havia 4 poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário e também um quarto poder que era chamado poder moderador, que era o poder do Dom Pedro I, que estava acima dos outros 3 poderes. O mandato dos senadores nessa Constituição de 1824 era vitalício, o voto era censitário, ou seja, para ricos. O estado confessional do estado naquele período era o catolicismo como religião oficial. E essa Constituição de 1824 foi a que teve maior vigência, ela durou 65 anos. O modelo externo vigente nesse período era de monarquias europeias restauradas. Falando agora da Constituição de 1891. Ela se deu num contexto após a proclamação da República. Então haviam muitos interesses ligados à oligarquia latifundiária, principalmente os cafeicultores, que influenciavam o eleitorado e fraudavam as eleições. E nesse período de 1891 foi que ocorreu o chamado voto de cabresto, onde houve a imposição do coronelismo, dos grandes latifundiários que impunham a sua vontade, o seu candidato para os trabalhadores. As características dessa Constituição. Nesse momento o Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil. Essa carta foi promulgada, ou seja, feita legalmente. O Brasil nesse momento era um estado federativo, uma república presidencialista, e nessa Constituição foi estabelecido os 3 poderes, ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário. Foi extinto o poder moderador. Nessa Constituição também havia o voto universal, só era chamado de voto universal, mas não era tão universal assim, porque haviam exceções, como por exemplo analfabetos ainda não podiam votar nessa Constituição de 1891. O Estado passou a ser laico nessa Constituição, laico, ou seja, não tem mais um Estado confessional como na Constituição de 1824, que era o catolicismo, a religião oficial. A partir de 1891 não existia religião oficial, o Estado é laico, ou seja, neutro. O modelo externo era a Constituição norte-americana. Constituição de 1934. Essa Constituição foi feita nos primeiros anos do governo Vargas, ou seja, um governo provisório que foi sem Constituição. As características principais. O nome do país nesse momento ainda se chamava Estados Unidos do Brasil. Foi uma carta promulgada, ou seja, feita legalmente. Houve uma reforma eleitoral muito importante nesse período de 1934, quando foi introduzido o voto secreto e o voto feminino. Outra
Outra medida muito importante foi a criação da Justiça do Trabalho e das leis trabalhistas. Isso é determinante até hoje, ficou muito marcado na história do trabalho no Brasil, onde foram introduzidas jornadas de 8 horas diárias, repouso semanal, férias remuneradas, só não o 13º salário, que foi mais tarde com João Goulart foi introduzido o 13º salário. Essa Constituição de 1934 foi a de menor duração. Em 1935 foi suspendida pelo estado de sítio, que é uma medida de segurança do Estado. Falando agora sobre a Constituição de 1937, também conhecida como a Polaca. O contexto se deu dentro do mandato de Vargas, que terminaria em 1938. E para permanecer no poder, ele deu um golpe de Estado. A justificativa era proteger a sociedade brasileira contra a ameaça comunista, conhecida também como perigo vermelho. E com isso foi imposta essa Constituição de inspiração fascista, conhecida como o Estado Novo. As características dessa Constituição. O Brasil ainda se chamava Estados Unidos do Brasil. Essa foi uma carta outorgada, ou seja, imposta, de inspiração fascista, um regime ditatorial de perseguição, de intervenção do Estado na economia. Foram abolidos partidos políticos e liberdade de imprensa, liberdade de expressão. O mandato presidencial foi prorrogado até um plebiscito, que nunca aconteceu. O modelo externo de constituição e de organização estatal era de ditaduras fascistas, como estava acontecendo na Itália, na Polônia e na Alemanha. A Constituição de 1946. Essa Constituição de 1946 se deu num processo de redemocratização após a queda de Getúlio Vargas. Era necessária uma nova ordem constitucional após a ditadura e o Congresso Nacional assumiu todas as tarefas de construir essa nova Constituição. As características dessa nova Constituição. Ela foi uma carta promulgada, o mandato presidencial nesse período, nessa Constituição, era de 5 anos. Essa Constituição trouxe uma ampla autonomia político-administrativa para estados e municípios. Houve também um discurso de defesa da propriedade privada e de latifúndios, a reafirmação do direito de greve e livre associação sindical, uma ênfase na liberdade de opinião e expressão. Na emenda de 1961 foi implantado o parlamentarismo após a renúncia do Jânio Quadros, mas em 1962 teve novamente um plebiscito, onde os brasileiros optaram pela volta do presidencialismo. Falando agora da Constituição de 1967, um documento muito autoritário. O contexto em que se deu foi a passagem do governo Castelo Branco para o Costa e Silva. Lembrando que Castelo Branco e Costa e Silva eram militares. Foi um período de autoritarismo e arbítrio político. Essa Constituição foi muito emendada em 1969 e absorveram instrumentos ditatoriais, como por exemplo o AI-5. As características dessa Constituição. O nome do país passou a ser República Federativa do Brasil. Foi um documento promulgado, porém ele foi aprovado no Congresso, mas houve muitas perseguições, muita cassação dos deputados para que eles aprovassem esse documento. Confirmava atos institucionais e atos complementares do governo militar. Por fim, chegamos até a Constituição de 1988, a Constituição conhecida como Constituição Cidadã. Depois de governos militares como Geisel e Figueiredo, o país passou por um processo novamente de redemocratização, também conhecido como abertura política. Esse processo se acelerou a partir do governo Sarney, do qual o Congresso Nacional produziu a atual Constituição. As características da Constituição atual de 1988. O Brasil, hoje chamado República Federativa do Brasil, foi uma carta promulgada, ou seja, feita legalmente. Houve uma reforma eleitoral, voto para analfabetos, voto para pessoas de 16 e 17 anos.
houve nessa Constituição um intenso combate ao racismo, como um crime inafiançável sujeito à plena reclusão. Houve também a garantia dos índios da posse das suas terras a serem demarcadas. Houveram novos direitos trabalhistas, como a redução da jornada semanal, férias remuneradas, 13º salário, como eu disse que aconteceu lá no governo de João Goulart, seguro-desemprego, enfim. E esses direitos adquiridos pela Constituição de 1988 valem para trabalhadores urbanos, rurais e domésticos. Tem uma observação final que em 1993 houve um plebiscito para ainda resolver algumas coisas que tinham ficado a resolver. E o resultado desse plebiscito foi a manutenção da República Presidencialista. Então, finalizando o nosso vídeo é isso. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Espero que tenha ficado claro como chegamos até a atual Constituição Cidadã de 1988. Muito obrigada!